bom dia para você que está aí acompanhando nossa programação aqui na TV Nova Nordeste. Acordou agora, né? Tá aí de uma sexta-feira, veio de uma sexta-feira animada, tá aí acordando. E agora você vai saber do quê? Vai saber de saúde, qualidade de vida, de bem-estar. É aqui no Vivendo Bem, viu? Em novo horário, pela primeira vez aqui, invadindo amanhã, né, na sua casa. Muito obrigada, viu, por nos receber aí em sua casa, com sua família. Vamos fazer o seguinte, só apresentar a vocês as minhas convidadas de hoje. Eu já estou aqui com a doutora Adriele Azevedo, fonoaudióloga. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, bom dia a todos. E estou aqui também com a Ana Carolina, que é mãe de uma princesa linda, gente. Vocês vão conhecer hoje a história da Ana Liz. Muito bem-vinda, viu, Ana? Obrigada, bom dia, gente. Veio direto de Bom Conselho, né? É, de Bom Conselho, interior. Gente, é tímida, que vocês não têm ideia, que essa mulher, pra falar, mas pela filhinha a gente faz tudo, né? Faz tudo. A gente vai conversar um pouquinho primeiro com a doutora Adriele. Ela tem um projeto maravilhoso que é a cozinha terapêutica, mas antes a gente vai falar um pouco de dificuldades alimentares, que acontece às vezes justamente nessa fasezinha que começa a ter dentinho, né, doutora? Como é que acontece essa dificuldade? Como é que os pais que estão em casa podem observar isso? A dificuldade alimentar, ela começa na primeira infância, né, quando a criança começa a ter os primeiros contatos com o alimento. Então, aos 6 meses, né, que é a idade que se indica esse início da introdução alimentar, a criança pode ter dificuldades. Essas dificuldades podem ser uma aversão ao alimento, ao cheiro, a característica do alimento, a textura. E aí a criança não vai tolerar mesmo, o corpo dela não vai tolerar essas texturas, essas consistências. Podem ser também problemas orais, né? Quando a criança não consegue mastigar bem, ela não consegue ter uma boa manipulação desse alimento na boca. Então ela tem uma musculatura mais flácida, mais hipotônica. Ela pode ter uma estrutura dentária que não favorece. E aí ela vai ter dificuldades. E a relação dela com a comida começa a não ser boa. Começa a não ser prazerosa. E também pode ser por questões de alergia, que aí se enquadra, né, o caso da Ana Liz. A história que a gente vai contar, que é a história da Ana Liz, já a gente vai contar, mas aí os pais têm que saber identificar se realmente é esse caso ou não. Porque a alergia, o refluxo, a criança começa a associar, eu vou comer, eu vou sentir dor, então eu não vou querer comer. E ela começa a se distanciar da comida, e essa relação não é mais positiva. Então, são crianças que elas não têm vontade de comer, elas não querem sentar à mesa, elas gritam, elas choram, né? Elas começam a restringir o que elas aceitam, e aí esse cardápio vai ficando restrito, elas vão virando crianças seletivas, e aí sim, os pais têm que ficar atentos, né? Será que ele está recusando só um alimento porque realmente ele não tem vontade de comer aquele alimento, não é do paladar dele, ou ele tem náusea, quando ele vê, ele sente o cheiro, ele toca, ele tem ânsia de vômito, ou até chega a vomitar, né? Que tipo de dificuldade está gerando a alimentação? Fora o estresse que causa na rotina familiar, porque as mães, né, de crianças com dificuldade alimentar, elas precisam ser acolhidas, né? Porque elas ficam estressadas, a dinâmica familiar fica difícil, a dinâmica social, então uma viagem é difícil, porque tem que levar só o que a criança come. Não fica sem saber o que fazer. Fica sem saber. Então, às vezes, a criança restringe até a marca do que ela consome. Então, eu tenho relatos de mães no meu consultório que, quando elas viajam, tem que levar 20 pacotes de cuscuz ou várias papinhas da Nestlé. Para ver qual que a criança vai aceitar. Isso. Então, é realmente uma dificuldade que vem aumentando, né, vem crescendo nas nossas crianças. Algumas crianças têm demorado a ter contato com alimentos mais sólidos para poder mastigar. E aí essa falta da mastigação gera dificuldades na fala, né, dificuldades orais, que aí essas crianças precisam ser estimuladas em relação à mastigação. Então, muitos pais relatam que têm medo de introduzir o sólido por conta dos engasgos, mas é importantíssimo que as crianças comecem a mastigar. Elas precisam. De que idade? Olha, com 6 meses, quando eles começam a ter contato com os alimentos, eles já podem ter alimentos inteiros, que aí os nutricionistas eles indicam sempre agora o BLW, que é a criança pega a comida e aí ela já tem o contato com a comida, com a textura e leva à boca. Então ela já vai começar a fazer esse manuseio e essa manipulação com a comida. E é muito importante. Agora, vamos esclarecer para o pessoal que está em casa a importância do trabalho de vocês, do fonoaudiólogo, né? Sim. Porque assim, as pessoas às vezes não entendem. Como é que o fonoaudiólogo vai entrar nesse caso? O que é que ele faz? Isso. O fono, ele vai identificar, né, que tipo de dificuldade essa criança tem. É uma dificuldade sensorial,
é uma dificuldade comportamental, é uma dificuldade motor-oral, e aí o fonoaudiólogo, identificando esse problema, ele vai planejar um trabalho para essa criança, que aí ele vai trabalhar as questões da mastigação, respiração, deglutição da criança, vai fazer algumas abordagens sensoriais para ajudar na aceitação do alimento e ampliar esse cardápio, né? Fora também acolher as mães. Mas o tratamento da dificuldade alimentar, ele é multidisciplinar. Então, um determinado momento eu vou precisar que o nutricionista prepare um cardápio, né, que seja favorável para essa minha criança. Eu vou precisar que o psicólogo me ajude com os pais e com a criança. Por que essa criança não está tendo esse contato positivo com a comida? O que a gente pode dar de suporte para essa família e para essa criança? Porque às vezes a dificuldade pode ser por trauma também. Então, às vezes a criança foi forçada a comer uma quantidade de comida que ela não estava preparada para aceitar ainda. Ou, diante dessa dificuldade sensorial que não foi identificada precocemente, essa criança não soube o que fazer e aí ela começou a ter aversão ao momento de comer, né? E tem a questão também que a gente estava conversando, que aquilo ali pode ser uma birra, uma manha, e aí você encaminha para um psicólogo. Isso. Se identificar. Se for comportamental, o psicólogo vai nos ajudar também, né? E aí o trabalho do fono, além de trabalhar as estruturas orais, as funções, né, orais, a gente vai ajudar nesse contato positivo com a comida, porque a gente quer que a criança goste de comer, que ela sinta prazer, que ela sente na mesa, né? Também tentar resgatar que os pais sentem na mesa com a criança, resgatar a alimentação em família, o preparo dessa comida, então, o contato, o preparo, o sentir o alimento e não só recebê-lo. E saber que aquela hora é a hora da comida. Isso, é a hora, né? da comida, não é a hora da TV, não é a hora do jogo, né? É a hora da comida, de estar em família, de compartilhar aquele momento. Verdade. Vamos falar um pouquinho da cozinha terapêutica? Eu adorei saber do projeto. Eu queria que você contasse aí para o nosso público. A cozinha terapêutica surgiu quando eu atendia em domicílio, né? Eu atendia muitas crianças em domicílio e eu comecei a levar alguns instrumentos para fazer a comida com elas na cozinha delas. E aí eu pensava nos alimentos que elas já aceitavam e começava a transformar. Tem crianças que tomam suco de todas as frutas, mas não comem e não tocam em nenhuma fruta. Então eu começava a fazer o suco. Então vamos cortar a fruta, colocar no liquidificador e vamos, né, fazendo esse contato com as comidas. E aí foi muito legal, porque eles começaram a aceitar mais. A gente estava trabalhando as questões de fono e eu estava trabalhando também o contato com a comida e o sensorial. E quando eu decidi ficar só no consultório, eu pensei, eu vou fazer a cozinha e essas crianças vão virar chefes aqui dentro. Eles vão vir, vão fazer receitas e vão lidar também com a dificuldade, mas eles vão lidar com a dificuldade de forma prazerosa. E aí tem sido muito legal, tanto para as crianças como para os pais, que eles veem a criança fazendo, eles levam lá fora, e isso tem sido muito, muito divertido, tanto para eles como para os pais. E para mim também, né? Exatamente, estar dentro de um projeto desse, Sim. né? Vendo ali aquele momento para a criança, que é muito importante, aqueles primeiros contatos, conhecendo. Já com a Ana Carolina já foi um pouco diferente esses primeiros contatos, né? Verdade, diferente. A gente vai pincelar um pouquinho, porque o programa não tem uma hora, senão, né, daria para contar toda a história, tudo que a Ana Carolina já passou. Mas a Ana Liz, ela tem 1 ano e 5 meses, acabou de fazer 1 ano e 5 meses, né? E ela tem intolerância ao leite da vaca, tem intolerância múltipla a várias proteínas alimentares e tem também imunodeficiência humoral. Então, a gente vai para o intervalo, produção? A gente vai para o intervalo, viu, Ana? E na volta, a gente quer muito compartilhar com vocês a história da Ana Liz. Ela está precisando muito de você que está aí, tá? Então, não sai daí.